Irmãos, vamos receber a palavra do Senhor. Sempre que eu ouço a palavra de Deus, eu me torno mais responsável diante do Senhor. Porque se eu não sei, eu tenho a desculpa da ignorância. Atos 17:30 diz: Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas se eu sei e não ponho em prática, é por rebeldia, porque eu acho que a minha ideia é melhor que a palavra de Deus. Daí isso já é rebelião. E 1 Samuel 15:23 diz que rebelião é como um pecado de feitiçaria. Daí já é um problema muito mais sério. Por isso que a epístola de Pedro diz assim: melhor lhes fora não conhecerem o caminho da verdade do que, conhecendo-se, desviarem-se dele, porque cumpriu-se neles o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao próprio vômito e a porca lavada ao despojadouro de lama. Fala, irmão, assim: não seja porca lavada. Diga glória a Jesus. Quer dizer, não adianta lavar a porca, que ela continua sendo porca. Se você larga ela, ela vai voltar para a lama. Ela tem que se converter e deixar de ser porca. Diga glória a Jesus. Tem que mudar a natureza. A tua natureza precisa ser mudada. Isso é conversão. Conversão significa converter-se do mundo para Deus. Viver para Deus. Glória a Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor, 2 Samuel capítulo 3. Glória a Jesus. Irmãos, volto a insistir no apelo sobre o jejum. Quem puder vir quinta e sexta, 9:30 da manhã, venha. Quem puder vir sábado, às 11 da manhã, venha. Se por uma eventualidade você não pode fazer o jejum, mas venha assim mesmo. Mas se não é nenhuma desculpa, venha em jejum. Diga glória a Jesus. Eventualidade não é assim: levantei e esqueci, tomei café. Não, isso não é eventualidade, isso é pouca vergonha. Nós temos misericórdia. Eventualidade é se está fazendo algum tratamento, precisa tomar remédio ou alguma outra coisa. Mas venha, vamos buscar ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto... invocai-o enquanto está perto. Então é tempo de buscar a Deus. 2 Samuel capítulo 3. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém Davi se ia fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Senhor amado, unge-nos pelo Espírito Santo para compreendermos a Tua palavra, guardarmos no coração e sermos transformados por ela, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, Israel foi tirado do Egito pela mão de Moisés. Depois das 10 pragas do Egito, atravessaram o Mar Vermelho pela rebelião do povo na contenda de Cades Barneia, quando foram mandados os espias. O povo foi incrédulo diante do Senhor, blasfemou de Deus, peregrinaram 40 anos no deserto por isso. Depois entraram na terra prometida por mão de Josué, com os pais, os chefes dos clãs contemporâneos de Josué. Enquanto eles viveram, o povo seguiu o Senhor. Depois, mortos todos estes, o povo já se desviou de Deus, ficou caindo em sucessivas opressões, diz ali no livro de Juízes, e o Senhor levantou vários juízes e libertadores em Israel, até que por último veio o profeta Samuel, homem de Deus. Israel era um país completamente governado pelo Senhor. O profeta Samuel não era político, não era rei, não era nada, ele era profeta de Deus. Então ele não mandava, ele simplesmente buscava o Senhor e dizia ao povo o que Deus queria. Então Israel estava sendo governado pelo Senhor. Só que o povo, como está escrito ali em 1 Samuel 8, o povo não quis mais esse tipo de governo, e o povo quis que tivesse um rei como tinham as demais nações. O Senhor Deus de início não gostou disso, mas relutantemente deu um primeiro rei, que foi o rei Saul, que foi um homem que depressa se desviou de Deus
e seguiu pelo caminho das nações, e se ensoberbeceu, e fez a sua própria vontade, e desobedeceu à voz de Deus, e por isso ele foi rejeitado para não ser mais rei, e o Senhor já levantou Davi para sucedê-lo no trono. Irmão, só que aconteceu o seguinte: Davi foi ungido criança para rei em Israel, e ele assumiu o reinado com 30 anos de idade. Então, provavelmente foram uns 20 anos entre a unção e a posição de rei, a formalização, a concretização daquela promessa. E com 30 anos ele assumiu o reino em Judá. Demorou mais 7 anos e meio para ele assumir o reino sobre todo Israel, porque por 7 anos e meio uma parte ainda de Israel ficou sendo governado por um dos descendentes de Saul. Irmãos, aconteceu o seguinte: o primeiro rei foi Saul, que se desviou de Deus e morreu nos montes de Gilboa pela mão dos filisteus. Davi ficou quieto, consultou o Senhor. Deus disse que era para ele ir na cidade de Hebrom, que é na tribo de Judá. Estando ali, toda a tribo de Judá resolveu fazer Davi como rei apenas sobre a tribo de Judá, uma parte muito pequena de Israel. Todo o restante continuou sendo governado por um filho de Saul que se chamava Isbosete. Irmão, assim, aconteceu que o tempo foi passando e começou a haver guerra entre os soldados de Davi e os soldados de Isbosete. E diz ali o texto que foi uma longa guerra. Deus tinha dado o trono a Davi, tinha dado a promessa, Deus era com ele, e mesmo assim tinha guerra. Repita comigo: mesmo Deus dando a bênção, ainda assim existe guerra. Deus prometendo, Deus ungindo, Deus confirmando, e mesmo assim houve longa guerra entre a casa de Davi e a casa de Saul, para por fim todo o reino ser consolidado e unificado sob o reinado de Davi. Irmãos, então houve ali guerra, irmãos, e é assim até hoje. Nós já temos a promessa de Deus, Deus é conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz Romanos 8:31. Mas mesmo assim, irmãos, existe muita guerra, porque o inimigo não cede facilmente. Você pode dizer assim: eu sou ungido do Senhor, e o diabo te diz assim: e daí? Como dizia-se com respeito a Davi. O rei é Davi, e o Isbosete, filho de Saul, dizia assim: e daí? Eu sou o filho de Saul. E assim continuava. Irmãos, diz a palavra em Gálatas capítulo 4 que o que era gerado segundo a carne perseguia o que era gerado segundo o Espírito, como é até agora. Diz ali o texto. Irmãos, então existe essa guerra, não apenas a oposição do mundo, mas também a oposição daqueles que frequentam os lugares religiosos sem serem transformados pelo Espírito Santo de Deus, que é uma versão moderna dos fariseus. Fala em misericórdia. Por isso que em Lucas 12 diz: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Este fermento permanece até hoje, porque Jesus disse ali à igreja de Filadélfia: eis que eu farei as que são da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, pelo contrário mentem. Eu farei com que venham, adorem, prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Quer dizer, esses tipos bíblicos das igrejas ali no livro de Apocalipse demonstram que até o final vai ter essa classe de pessoas dentro das igrejas que acabam perseguindo a obra verdadeira do Espírito Santo de Deus. Irmãos, em Tiago 3 diz que onde há inveja e perturbação, aí há todo tipo de obra maligna. Quando alguém é abençoado e outro fica com inveja, isto é obra de Satanás. Fala-vos em misericórdia. Quando alguém na igreja recebe um dom do Espírito Santo e o outro irmão quase que se cozinha de raiva, ele diz: não, pastor, não é nada pelo irmão, graças a Deus, né? Ai, pastor, meu... discursos, fazem misericórdia. Irmãos, geralmente quando o Senhor batiza alguém no Espírito Santo, meia dúzia fica de cara feia. Por que não fui eu? Fazem misericórdia. Irmão, sabe o que demonstra isso? Que nós temos carne, que nós precisamos quebrantar esta carne, que tem coisa ruim dentro de nós, e precisamos descer ao jejum e oração, porque isso é carne. Diga glória a Jesus.
Irmãos, existem pastores que têm inveja das igrejas do outro, vê a igreja do outro crescer, dele não cresce, que tem inveja. Irmãos, isso desde que o mundo é mundo. O Caim não ficou com inveja do Abel, porque a oferta do Abel foi aceita dele, não. Então estava ali a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Repita comigo, existe muita guerra neste mundo. E fala para assim, tem que lutar. Tem que lutar. Irmãos, diz aqui o texto que Davi se ia fortalecendo e os da casa de Saul iam enfraquecendo. Irmãos, e aqui é a parte principal do texto para nós nesta noite. Repita comigo, o Senhor quer que eu seja fortalecido. Glória a Jesus. Irmãos, o crente tem muita luta, mas o crente tem que ficar cada vez mais forte. Cada vez mais fortalecido, mais preparado, mais capacitado, mais experiente, mais amadurecido, mais completo. Em cada luta que ele passa, ele tem que estar melhor. Irmãos, tem crente assim que sempre parece que está quase caindo. Irmãos, mas é o que diz o Salmo 20. Uns encurvam-se e caem. Nós nos levantamos e estamos de pé. Então temos que estar firmes no Senhor. Diga glória a Jesus. Então, Davi ia sendo fortalecido e os da casa de Saul iam enfraquecendo cada vez mais. Irmãos, assim que tem que ser. E o Senhor hoje, então, Ele quer nos dar essa palavra para nos trazer fortalecimento. 2 Timóteo 2 diz assim, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Repita comigo, eu preciso ser fortalecido na graça. Irmãos, ouça o que diz em Hebreus 13:5. Não vos deixeis levar em roda por doutrinas várias e estranhas, porque é bom que o coração se fortifique com graça, e não com manjares que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Repita comigo, eu preciso me fortalecer na graça de Deus. Irmãos, Hebreus 13:5 diz assim, não vos deixeis levar em roda por ventos de doutrinas várias e estranhas. Efésios 4 diz assim, para que não sejais mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina contrário. Irmãos, tem gente que vem na igreja e ouve assim. Irmãos, fortificar na graça, deixa eu explicar bem o que é. Fortificar na graça é no poder de Deus, no jejum, na oração e na leitura da palavra de Deus. Se você orar todo dia bastante, inclusive de madrugada, coloque o despertador para levantar às 3 horas da manhã e ore. Se você jejuar, jejue sempre. Comece jejuando até o meio-dia, depois até às 3 horas da tarde, depois faça um jejum diretão assim até às 6 horas da tarde. Faça vários. Vai buscando o Senhor, busca o batismo do Espírito Santo. Com certeza você vai ser fortalecido. Diga glória a Jesus. Isto que é fortificar-se na graça de Deus. Porque Mateus 17:21 diz assim, essa graça só sai com jejum e oração. E outra, irmãos, Jesus disse em João 13, eu vos dei exemplo, para que como eu fiz, fazei vós também. Jesus jejuava e orava. Chegou a jejuar 40 dias, como diz ali em Mateus capítulo 4. Em Marcos 1:35 diz que Jesus sempre saía para os lugares desertos e ali ele orava. Tanto que após a multiplicação de pães, Jesus despediu os discípulos e subiu ao monte para orar e orou até de madrugada. E os discípulos lutando contra a tempestade, Jesus saiu e começou a andar por cima das águas. Diga glória a Jesus. Fortificar-se na graça é jejum, oração, leitura e estudo da palavra de Deus. Só que isso não é fácil. Porque para ler a palavra de Deus tem que ser em espírito e com a cabeça para entender. Agora, mas tem gente que ao invés de se fortalecer nisso, prefere ligar o rádio nos programas de rádio mais estapafurdo do mundo. Aí tem um sujeito que joga o paletó, a pessoa cai no chão. É melhor cair no chão do que jejuar, né? Ah, não, mas tem um aqui unge com galho de arruda. Fazer misericórdia. Não, pastor, tem um lugar lá que agora eles estão vendendo sal grosso ungido. Tem um lugar lá que agora eles estão dando assim, pastor, sabonete orado. Você toma banho com sabonete. Lógico que melhor tomar banho do que jejuar. Mas não adianta, isso é vento de doutrina vários. E para falar a verdade, isso é um absurdo. Diga glória a Jesus. Que tanda evangélica, né? Tem sabonete, tem sal grosso, tem...
Tem anelzinho, tem chaveirinho, tem colarzinho, caretinha, fazem misericórdia. Irmãos, é bom que o coração se fortifique com graça. Diga glória a Jesus. Você precisa jejuar e orar. Fala assim, você precisa jejuar e orar. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, e tem gente que fica assim pulando de igreja em igreja. Eu vi que lá tem um lugar que tem um homem que ora e as pessoas recebem dente de ouro. Tem um lugar lá que o homem ora por unha encravada. Lá tem um lugar que eles oram por não sei o que. Tem um lugar que oram sexta-feira, meia-noite, tem reunião de oração, você anda assim por um tapete vermelho. Irmãos, pelo amor de Deus, isso é saravá, por favor. Faz misericórdia. Sexta-feira, meia-noite, tapete vermelho, para mim isso é saravá. Diga glória a Jesus. Não, pastor, mas eu vou num lugar que tem 300 pastores orando. Não é melhor você orar? Os 300 pastores estão orando, que bom para eles. Diga glória a Jesus. E você? Pergunta para você, e você? Irmãos, está vendo? É bom. Irmãos, é mais fácil eu ir, porque é interessante, é um lugar diferente. Eu chego lá e fico olhando assim, com a barriga cheia. Não leio a Bíblia, porque eu vou ver o que o pastor... irmãos, é mais fácil ouvir do que ler, né? Fazer misericórdia. Diga glória a Jesus. Mas então, aqui diz a palavra que Davi ia se fortalecendo. E o próprio Davi escreveu no Salmo 119: quanto amo a tua lei, é minha meditação em todo dia. Davi escreveu no Salmo 109: de jejuar enfraquecem-se os meus joelhos. Ele buscava muito ao Senhor. Ele buscava ao Senhor nas madrugadas. Salmo 63:1: Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, te deseja muito, a minha carne te almeja numa terra seca, cansada e sem água, para ver a tua glória, como eu vi no santuário, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Então vamos fortalecer-se na graça de Deus. Romanos 4:20 diz que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Diga glória a Jesus. Fortalecido na fé, dando glória a Deus. Quer dizer, o versículo fala de duas coisas. Em primeiro lugar, não duvidar. Irmãos, é necessário crer em Cristo Jesus. Em segundo lugar, fortalecido na fé, dando glória a Deus. Dando glória a Deus antes da bênção chegar. Glória a Deus, porque Deus é maravilhoso. Glória a Deus, como diz a palavra, fiel é o que prometeu, o qual também fará. Glória a Deus, como diz em Hebreus capítulo 6, é impossível, por duas coisas nas quais é impossível que Deus minta. Como diz em Números capítulo 22, Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Ser fortalecido. Irmãos, o Senhor quer nos fortalecer. Nós estamos numa guerra. Irmãos, este ano nós vamos lutar. Nós vamos ficar fortes e o inimigo vai ficar fraco. Se você fizer isso. Fala assim, se você fizer isso. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. Como diz a palavra em Lamentações 3, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Alegrar-se em Deus. Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança. Irmãos, não é alegrar-se com o que eu já recebi, é alegrar-se com o que vou receber. Glória a Deus. Tiago 5:8, sede pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Vamos fortalecer, em primeiro lugar, ser paciente. Tiago 1:4 diz, tenha a paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Repita comigo, a paciência tem que ter a obra perfeita. Digamos assim, chamam você para trabalhar numa casa que tem 8 crianças pequenas, bem pequenas, e você ganha um prêmio se você for não perder a paciência. É para você ficar até 6 horas da tarde. Você vai. Chega às 5:30 da tarde, você tem um chilique. Perdeu tudo, perdeu o tempo.
passou nervoso à toa. A paciência tem que ter obra perfeita. Diga glória a Jesus. Tem gente que quer que o marido se converta, então é paciente, até a hora que explode e fala todas as besteiras para compensar o tempo que não falou. Fala em dobro. Mas em misericórdia. Se normalmente falar em umas 2 besteiras por dia, passam 5 dias e fala umas 20 besteiras. Quer dizer, veio com juros. Perdeu tudo mais um pouco. Diga glória a Deus. Temos a paciência, tem que ter uma obra perfeita. Então, sede pacientes e fortalecei os vossos corações. Diga glória a Jesus. Vamos fortalecer o coração. Isso se faz com o poder de Deus. Em Ezequiel 3:8, Deus disse a Ezequiel que Deus iria fazer a fronte dele dura como diamante, dura como a pederneira. Em Jeremias 1:18, Deus disse a Jeremias que o iria fazer como cidade forte, coluna de ferro e muro de bronze. Repita comigo: o Senhor nos fortalece. Salmo 27, o Senhor é a força de minha vida, de quem me recearei. Irmãos, existem momentos que nós ficamos na presença de Deus em oração 10, 15, 20, 30 minutos e a gente sai com o coração ruim. Por quê? É que Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Diga glória a Jesus. Mas quando nós estamos em oração, nós precisamos verbalizar. Porque a Bíblia diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis. Tiago 5,16. Tem que verbalizar, tem que falar. Irmãos, nós temos que conseguir exprimir em palavras o problema que nós estamos passando. A hora que você fala diante de Deus, você é liberto. Diga glória a Jesus. E se você orou meia hora e saiu ruim, é porque você não conseguiu falar o que estava no teu coração. Ai, pastor, mas é que era meio chato. Mais chato do que não falar é ficar dentro do coração. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Tem que confessar, tem que exprimir com os lábios aquilo que está dentro do coração. Irmão, ser fortalecido no Senhor. Irmãos, nós falamos do estudo bíblico. João 5,39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Repita comigo: examinar. A palavra de Deus produz vida. Diga glória a Deus. Sentar para ler a palavra de Deus com o propósito de entender. Irmãos, isso produz vida, porque Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito, elas são espírito e vida. João 6,63. Em João capítulo 6 também, Pedro disse assim: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Em João 7, os guardas disseram para os sacerdotes, quando eles foram e não prenderam Jesus, disseram assim: nunca homem algum falou como este homem. Diga glória a Jesus. Irmãos, então, examinar as Escrituras, ler mais um pouco, ler de novo, não entendeu, lê mais uma vez, pergunta para alguém, converse sobre a palavra de Deus, fortalecer-se no Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor diz assim: é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Diga glória a Jesus. Salmo 46 diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E João 7,37 diz qual que é o rio. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Repita comigo: o rio é o Espírito Santo de Deus. Então você tem que estar plantado junto ao Espírito Santo de Deus. Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Irmãos, reunião de oração tem que ser como diz ali em Atos 4. Pedro e João foram ameaçados pelas autoridades, reuniram-se com toda a igreja, recitaram o Salmo 2, oraram todos unânimes a Deus, e o lugar que eles estavam reunidos tremeu, e todos foram cheios do Espírito Santo, e saíram anunciando a palavra com mais ousadia ainda. Diga glória a Jesus. Irmãos, mas a palavra de Deus está sendo pregada, você tem que fazer assim. É assim que se faz. Você quer ser liberto, é assim que tem que ser. Irmãos, eu já falei isso várias vezes, mas tem reunião de oração que chega aqui,
Tem 20 irmãos, 5 orando e os outros. Passa mais 10 minutos. Irmãos, nenhum lugar vai tremer desse jeito. Fazem misericórdia. Nunca! Tem gente que vê assim, pastor, eu quero receber dom de línguas. Tá, eu vou orando assim. Meu amado, ninguém fala em línguas em pensamento. Tem que abrir a boca. Diga glória a Jesus. Tem que falar. Tem que rasgar o coração diante de Deus. Ai, pastor, eu sou introvertido. Você não é introvertido, você é incrédulo. É coisa muito diferente. Diga glória a Jesus. Irmãos, introvertido também come, né? Olha, você é tão introvertido que você fica com vergonha do prato de comida. Aí tem vergonha de feijão. Mas em misericórdia. Ué, se come, ora também, né? Diga glória a Jesus. Irmãos, é assim que se fortalece no Senhor. A próxima reunião de oração que você for, abra a tua boca. Diga glória a Jesus. Eu fico orando em voz alta. Não é para ninguém ficar ouvindo a minha oração, é para a pessoa se motivar a orar também. Porque se está todo mundo em silêncio, todo mundo fica com vergonha de orar em voz alta. Então eu oro em voz alta para outros se animarem. Mas às vezes fica um orando e 20 ouvindo. Fazem misericórdia. Irmãos, é para orar também, é para abrir os lábios. Diga glória a Jesus. Irmãos, orar em pensamento é quando você está no ônibus. Não é quando você está na igreja. Orar em pensamento na igreja é o fim. Diga glória a Jesus. Irmãos, era assim que o povo orava, bendizendo ao Senhor em alta voz. Diz a palavra ali no livro de Neemias que o povo de Jerusalém louvou tão alto que de muito longe se ouvia o louvor de Deus. Irmãos, no dia de Pentecostes, que foram todos cheios do Espírito Santo, o povo da cidade correu para ver o que estava acontecendo. E lógico, porque eles não deviam estar assim. Diga glória a Jesus. Se eles estivessem cochichando, não ia ninguém. Se foi todo mundo correndo, é porque foi um barulhento, foi um mover do Senhor. Diga glória a Jesus. Tem que abrir os olhos e derramar o coração diante de Deus, irmãos. Isso fortalece a alma. É por isso que tem gente que ora e não consegue ser liberto, porque não rasgou o coração, não alcançou o favor de Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. O Senhor está presente conosco. Fortalecer-se no Senhor. Irmãos, 1 Reis 19:8 diz a palavra de Deus que Elias estava cansado, deitou debaixo de um zimbro, chegou um anjo, trouxe comida para ele, ele comeu, e com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites. Irmãos, isso significa o seguinte: existe um alimento espiritual que o Senhor concede a nós. Por exemplo, em momentos de culto, em momentos de adoração, quando estamos no louvor, você precisa louvar ao Senhor de todo o coração. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, diz Colossenses 3:23. Salmo 150 diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Por que você acha que está esse versículo? Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. É para cantar sussurrando baixinho ou é para cantar mesmo? O que você acha? Se fosse para sussurrar, não precisaria dizer fôlego, podia ser tudo quanto cochicha. Louve ao Senhor, né? Diga glória a Jesus. Irmãos, é para louvar e exaltar a Deus. Irmãos, e quando você louva e exalta, a unção do Espírito Santo desce e você é fortalecido. Irmãos, isso nos alimenta, isso nos fortalece. Diga glória a Jesus. Irmãos, Elias foi alimentado pela comida daquele anjo, 40 dias ele andou com a força daquela comida. Irmãos, existem ocasiões especiais que o Senhor nos enche tanto que nós caminhamos um tempão naquela graça de Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Tem um versículo na Bíblia que às vezes é mal entendido. Provérbios 13:12. A esperança demorada enfraquece o coração.
Quer dizer, a pessoa que espera muito uma coisa e essa coisa demora para vir, o coração fica fraco. Irmãos, só que outro versículo um pouquinho antes, que é em Provérbios 12, 25, diz assim: a solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Irmãos, quer dizer, se você está buscando algo do Senhor e está demorando para vir, isso está te enfraquecendo, em primeiro lugar, busque uma palavra de Deus. Súplica: Senhor, fala comigo. Fala comigo, Senhor. Fala comigo. Porque é só vir uma palavra de Deus que aquieta. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu, diz no Salmo 46. Diga glória a Jesus. É o Senhor falar que aquieta qualquer coisa. Diga glória a Jesus. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus, exaltado sobre as nações, exaltado sobre a terra. Glória a Jesus. Irmãos, outra coisa, a esperança demorada enfraquece o coração. Quer dizer, está esperando muito uma coisa, se a coisa não vem, então você tem que pedir ao Senhor a graça de olhar para o alvo, e o alvo é Jesus. Diga glória a Deus. Por exemplo, se você está pedindo a conversão do esposo e já faz 10 anos ele não se converteu, você está fraca, para de olhar para o teu esposo e olhar para Jesus. Diga glória a Deus. Desgruda. Fala assim, viu? Mas porque tem gente que até a intercessão vira fixação, vira obsessão. Faz misericórdia. Olha para Jesus. Entrega nas mãos do Senhor, como diz Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos vendo tudo no texto dizendo que Davi se ia fortalecendo e Saul ia enfraquecendo. Irmãos, é assim que tem que ser, assim que Deus quer. Irmãos, estamos no início de um ano. Se vê bem claramente com isso que o Senhor não está prometendo ausência de luta neste ano. Vai ter luta. Fala assim, vai ter luta. Só que você precisa se fortalecer nas lutas e sair da luta mais forte do que nunca. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Fecha os teus olhos. Bendito seja o Senhor. Exaltado seja, Pai amado, nós clamamos a Ti, Senhor. Meu Deus, como diz a palavra hoje sobre fortalecer-se, como diz em Efésios capítulo 6, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Como diz em Colossenses 1:12, corroborados com poder pelo seu Espírito, segundo a força da sua glória. Glória a Jesus. Meu Deus, como diz o Salmo 84:7, vão indo de força em força. Cada um deles aparece perante Deus em Sião. Senhor, nós queremos fortalecer-nos em Ti. Fortalecer-nos no Senhor. Rabahade conta labahade cansunderi harias. Recanchunda labahade cansunderi as. Senhor amado, então nós queremos abandonar tudo que mina as nossas forças. Senhor, o pecado nos enfraquece, porque diz Romanos 6 que nós somos servos daquele a quem nós obedecemos. E se nós obedecemos o pecado, por pecarmos, nós acabamos sendo servos do diabo. Senhor, então nós queremos ser libertos do pecado em nome de Jesus Cristo. Queremos abandonar toda forma de pecado. Rabahada canta lava surias. Nele canta ripahade conta ridias. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Aleluias. Diga glória a Jesus. Irmãos, nesta tarde o Senhor me revelou em especial um motivo que nos enfraquece. Em Tiago 4 diz assim: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não caiais em condenação. Então essa condenação quer dizer nos afasta do Senhor e nos enfraquece. Queixar-se do emprego, queixar-se da esposa, queixar-se do marido, queixar-se dos filhos, queixar-se dos pais. Irmãos, a palavra do Senhor diz: em tudo dai graças. Repita comigo: eu preciso parar de me queixar.
Senhor, nós clamamos a Ti, meu Deus, nesta hora, meu Deus, liberta-nos disso em nome de Jesus, das reclamações. Ficar pondo defeito, Senhor, liberta em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Rabahade canta, labahade cansunderidias, racansunderidiastei, sundicanto ripahada canto ridias, meu Deus amado, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, opera com poder, meu Deus, e liberta-nos disto. Em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Vem, derrama paz, as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a Ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Aleluias. Levante a tua mão e receba a bênção do Senhor. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a Ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Mas que o grande amor de Deus e a graça de Jesus e a comunhão do Santo Espírito contigo esteja. Mas que o amor de Deus e a graça de Jesus e a comunhão do Seu Espírito contigo sempre esteja. Aleluias. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que o Senhor complete a obra na tua vida, que o Senhor te encha do Espírito Santo, que o Senhor te encha de graça, que o Senhor te encha de alegria. Rabahada canta, lava suja, canta, lava cariaste, para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida, com palmas para te adorar e declarar meu amor, Senhor da minha vida. Vem honrar, vem honrar, porque Deus habita no meio do louvor. Vem louvar, teu Espírito se encherá de amor, teu Espírito se encherá de amor. Aleluia, que Deus te abençoe. Canta,
a Ele adoração, a Jesus o louvor, toda glória além do véu, para sempre. Amém. Aleluia, Ele é digno, com seu sangue me lavou, porque eu vivo além do véu. Aleluias, que Deus te abençoe. Encerramos o culto em nome de Jesus.